Ouvinte estrelinha, tô aqui antes do episódio começar para lembrar duas coisas. Agora você encontra todos os episódios do Astro Brasilis no YouTube. Se inscreve, dê like, comente e ative o sininho para não perder os nossos conteúdos em vídeo que começam em breve. Assim, e apoia esse podcast acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, estrelinhas mais tchutchucas dessa podosfera? Como vocês passaram mais essa semana? Pessoal, eu fui condenado. E a esquerda tá em festa com isso. Eu tô muito felizão aí. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem tá tranquilo com o silêncio do Mauro Cid. Se você acredita em fases da lua, astrologia, bruxaria e que Bolsonaro agora é um amor de pessoa, esse é seu podcast. Para mim é um privilégio total de apresentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sofutriqueira política astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Ouvinte estrelinha do céu, hein? Mas que caralhos de semana foi essa, meu Deus do céu? Quer dizer, nunca aquilo foi um golpe. Os bolsonaristas estavam lá pedindo pra não atacar, não quebrem. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor bom, um eleitor instruído. Agora quero te dizer mais. Doido tem em todo lugar. No dia do golpe, eu fiz uma declaração. Mas o senhor disse que não é golpe, você tá falando que é no dia do golpe. Não. O Bolsonaro não é uma pessoa como nós. Ele não é uma pessoa, o Bolsonaro não é uma pessoa normal. Ai, Valdemar. Conclusão. Ante o exposto, dou provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura de Deltão Martinazzo Dallagnol ao cargo de deputado federal pelo Paraná nas eleições de 2022. Há alguma divergência? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltão Martinazzo Dallagnol ao cargo de deputado federal. O deputado Eduardo Bolsonaro, a questão da prisão do tenente-coronel Cid, só para dar para fazer uma retificação na questão, né? Primeiro, não é o que está previsto. O que diz os estatutos militares é que um militar, um oficial da ativa, não pode ser preso por autoridade policial, a não ser que seja em flagrante. Não foi o caso. Foi uma autoridade, a autoridade policial executou uma ordem judicial. Então, a ordem judicial, eu tenho prisões preventivas nas Forças Armadas, não só no meu Exército, inúmeras. Então, isso não foi o caso. Estava acompanhado por um oficial do Exército, do Batalhão de Polícia do Exército, estava acompanhado, foi custodiado, está cumprindo como está prevista a lei. Não bastou o impeachment. STF forma maioria para condenar Collor por propina de 30 milhões de reais. Eu já prestei o meu depoimento anteontem. Vocês tomaram conhecimento porque alguém vazou. 8 de janeiro. No 8 de janeiro eu repudiei as ações. Ninguém podia admitir o que aconteceu, realmente uma agressão às instituições democráticas. Que porra é essa, Marreco? No episódio anterior, a gente previu uma superação do medo pela força da fé. E deu certo pelo visto, né? Então vamos já ler as energias dessa semana pro governo federal, que a gente já passou da metade do mês, mas ainda tem muito mais pela frente, né não? Vamos lá? Vamos puxar o oráculo de cor. Temos o vermelho com a mandala da energia. Olha só, depois de semanas seguidas saindo só vermelho aqui, hoje ele finalmente voltou à cena do governo federal pedindo isso. Mais energia, mais vontade, mais ímpeto de resolver a vida. Eu tô exausta! Essa mensagem vem intuída para Alexandre Padilha, que precisa se mexer mais, porque essa carta tá mostrando aqui uma falta de bateria política, digamos assim, do ministro, para resolver o que precisa ser resolvido. Então, vamos lá, meu filho. Se mexe. Vai trabalhar. Vamos puxar nosso orixá. Ui, primeira carta do tarô dos orixás. Temos aqui pra essa semana Babalorixá, representando aqui a energia fortíssima de liderança, sabedoria e muita proteção espiritual.
A presença do Babalorixá nessa leitura aqui tá indicando a necessidade de assumir-se um papel de autoridade e responsabilidade no governo. E, de novo, esse recado veio sim pra você, Alexandre Padilha. Toda hora essa discussão, cara. O que essa carta tá dizendo é que o ministro Padilha tem capacidade de liderar e influenciar os outros de forma positiva. Vamos lá, ministro, energia pra liderar, meu filho. Por fim, vamos tirar um Zodiac. Temos aqui mais uma vez a carta da Lua, não tá repetindo a da semana passada, que foi de Gêmeos, mas essa carta já veio em outras semanas. Mas nessa semana, a carta volta pra dizer que temos decisões aí que precisam ser tomadas um pouquinho mais na base da intuição. Esse governo vem deixando de ouvir esse lado energético e se focando demais em agradar pessoas ou ignorar fatos que são importantes pra depois, rolar de meter os pés pelas mãos. O que você tá plantando hoje é couve, minha filha? Você vai comer couve! A Lua também diz que temos uma semana um pouco confusa, com alguns pequenos desentendimentos ideológicos rolando internamente no governo. Esse recado não foi intuído pra ninguém específico, portanto, o governo como um todo precisa se ligar e tomar cuidado com alguns crepes de comunicação e seguir mais a sua intuição, hein? Energias disponíveis lidas, então vamos aos assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, CPI do MST. Depois de instalada a CPI do MST, muita ouvinte estrelinha tá de cabelo em pé, querendo saber aqui o que é que vai acontecer. Então a gente vai abrir os nossos oráculos e entender um pouquinho mais sobre o que Ricardo Salles e sua trupe pretendem relatar, afinal de contas, né? Merda nenhuma! Desculpe! MeCast no caos. Miraram no cartão de vacina e acertaram em tudo que é coisa, inclusive em gastos suspeitos da ex-primeira-dama e atual presidente do PL Mulher. E aí, o que será que os nossos oráculos reservam para Michele Bolsonaro? Um marreco muito doido. Depois da cassação de Deltan Dallagnol, o ex-juiz e senador Sérgio Moro agora se movimenta para se livrar da perda do mandato em um processo que será julgado mais ao final do ano pelo TRE do Paraná. E lembrando que quem entrou com o pedido foi o PL, o partido do... Vamos ver aqui com os nossos oráculos quais são as dicas do que pode acontecer com o ex-juiz, ex-ministro e quase futuro ex-senador, será? Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Estamos no ar com o episódio 48 do Astro Brasilis e temos uma porrada de CPI instalada, né, ouvinte estrelinha? Ai, que tudo! Temos aí a CPMI do golpe, que pelo visto será instalada ainda nessa semana que entrou. Cláudia, senta lá. Mas temos já aí começando a caminhar as CPIs das apostas, a da Americanas e a do MST. E adivinha quem ficou com a relatoria da CPI do MST? Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. A deputada Sâmia Bonfim não gostou nem um pouco disso, já avisou que vai bater de frente com ele. Questão de ordem com base no artigo 5º do Código de Ética e também no 180 do Regimento Interno da Câmara de Deputados. Ambos os artigos versam a respeito da impossibilidade de parlamentares que tenham interesses diretamente relacionados ao conteúdo de uma matéria, de relatarem essas matérias. Eu explico por quê. O deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, ele é investigado pelos seguintes crimes. Inclusive, eu vou ler o documento feito pelo Alexandre de Moraes, que foi encaminhado à Justiça Federal do Distrito Federal. Assim que ele deixou de ser ministro, portanto, ia responder na Justiça Comum. Responde pelos crimes de corrupção, prevaricação, advocacia administrativa e organização criminosa, suspeita de ser envolvido num grave esquema de conluio entre agentes públicos brasileiros e particulares no Brasil e nos Estados Unidos da América, com o intuito de legalizar madeiras brasileiras de origem ilegal. Importante lembrar que essa investigação se dá pelo fato de que quando ele foi ministro, ele inclusive demitiu o ex-delegado porque tentava impedir justamente a exportação de madeira ilegal para os Estados Unidos. Mas, mais do que isso, o deputado Ricardo Salles, ele tem interesse econômico relacionado a essa pauta. Financiadores de Ricardo Salles, ainda está no meu tempo, são 3 minutos para poder fazer a minha questão de ordem conforme verso o regimento da Câmara de Deputados, e foi apenas um. Financiadores de Ricardo Salles somam fortuna de mais de 20 bilhões de reais. Usineiros são responsáveis por 42% das doações individuais para o Salles. Veja só, o senhor Rubens Ometo, que é dono de uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do mundo, doou muito dinheiro para a campanha do senhor Ricardo Salles, foi o principal doador. Além disso, o senhor Rubens Ometo, que é da Sucroenergética Cosan, que é um dos principais latifundiários desse país, que inclusive fez muito dinheiro com o ramo de plantação
mineração de madeira, inclusive o crime pelo qual o senhor Ricardo Salles também é investigado. E em terceiro lugar, quando o senhor Ricardo Salles foi candidato em 2018, que ele perdeu as eleições para deputado federal, ele fez uma campanha baseada na criminalização do MST. À época, inclusive, foi denunciado por isso, também investigado, porque ele dizia abertamente que as pessoas deveriam fuzilar os militantes do movimento social. Esse era o panfleto dele. Caso alguém aqui discorde ou questione do que eu estou dizendo, ele inclusive utilizou como número em homenagem a uma marca de bala, de tiro no país. É disso que se trata. Então, ele tem um interesse ideológico, político, econômico. Afinal de contas, os financiadores do senhor Ricardo Salles muito provavelmente querem que ele preste contas do dinheirão que ele recebeu para poder ter uma cadeira aqui dentro, e agora quer criminalizar um movimento social também, sendo que ele praticamente já tem um relatório pronto, né? Mas aqui a gente vai dar a real pro ouvinte Estrelinha. Você sabe de quem é a culpa disso? A culpa é do PT. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Mas é verdade, ouvinte Estrelinha. O partido do presidente pode dizer o que quiser, mas fato é que, primeiro, eles subestimaram a instalação dessa comissão. Depois, o Arthur Lira disse que chamou o partido pra conversar, né? Dar uma sentadinha ali, pra bater um papo, tomar um café, entender como ia funcionar essa CPI, mas ignoraram ele. E a conclusão básica é que a deputada Gleisi Hoffmann ficou como suplente. O partido ficou apenas com 4 vagas, que são da federação, não são do PT exclusivamente. Que merda, hein? Não bastasse a relatoria do pior ministro do meio ambiente da história, a presidência ficou com o Zucco, que já chamou o MST de terrorista e criminoso. E eu não sei não tenho a boa impressão desse Zucco, não. O Ricardo Salles eu nem preciso dizer, né? E o vice-presidente, gente, o meu jurídico pediu pra eu nem comentar sobre, tá, ouvinte Estrelinha? Mas olha só, essa mesa diretora tem um total de 0 isenção, né? Convenhamos. Pessoas alopradas. Em tese, veja bem, em tese, o objetivo da CPI do MST é investigar financiadores de invasões do MST, bem como seu, abre aspas, real propósito, fecha aspas. O vice-presidente dessa CPI é o recordista já em convocações de depoentes, que já passou dos 20. E eu não falo o nome dele que é pra não dar azar, tá, ouvinte Estrelinha? Mas entra no Google que vocês vão saber quem é. Entre os depoentes que a comissão quer ouvir estão o chefe da Embrapa em Petrolina, Luciano Lima da Frente Nacional de Lutas, o ministro Carlos Fávaro, o presidente do INCRA, o líder da MST, o diretor da Suzano e, adivinha quem? Querida, cheguei! Ele, Flávio Dino. Olha, tem muito mais do buraco de onde saem esses requerimentos, viu, Estrelinha? Mas, pra gente entender o que vai acontecer com essa CPI, vamos usar aqui o Spellcaster. E já de saída eu quero perguntar o seguinte: essa CPI vai encontrar alguma coisa realmente séria? Vamos baralhar as cartas? Vamos lá. Temos as cartas do Guia Espiritual, Animais e Reconciliação. Interessante esse jogo. A gente tem aqui uma tendência energética até que tranquila pro MST, ouvinte Estrelinha. No geral, sobre questões como financiamento, corrupção e as reais intenções do movimento, temos aqui a carta do Guia Espiritual mostrando uma presença bem forte de proteção e serenidade, com intenções profundas e verdadeiras, aqui de acordo com a carta, tá, gente? Sempre lembrar que isso é a previsão, tô lendo o que a carta tá dizendo pra mim. A carta dos animais destaca a importância e respeito à natureza das coisas, em que a verdade sempre prevalece. Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa carta também fala de mensageiros do plano espiritual que ajudarão a conduzir os trabalhos da CPI de forma mais tranquila e menos ardilosa, por assim dizer. Temos também diversos obstáculos do ponto de vista da MST que serão superados com determinação e com a verdade. A carta dos animais também se refere a uma injustiça sendo desfeita / reparada dentro dessa CPI. Será que tem a ver com o Zucco e o Salles isso, gente? Esse cara, esse Zucco, eu não sei quem é, mas ele não tá me descendo, não. Tem alguma coisa desse deputado. Por fim, gente, desculpa, tá? Eu sou assim mesmo. E hoje a minha energia tá lá no alto. Deus escolheu as coisas loucas. Então, enfim, a carta da reconciliação, que é a última desse jogo, tá sugerindo que é hora de buscar superação pra essa situação de eterna desconfiança com o movimento. Essa carta também prevê uma tendência energética de advertência em MST, em especial no caso das invasões, e traz aqui a conotação de lição que precisa ser aprendida. O diálogo pode construir mais pontes do que as invasões. Agora vem cá, o quanto essa CPI vai desgastar o MST e o PT, porque um tá sempre ligado ao outro na imprensa e na opinião pública, não é mesmo? A gente vai tirar uma carta pro MST, uma pro PT e uma final pra tendência energética dos dois, tá bom? Então vamos embaralhar as cartas.
Olha só, pro MST, a carta das habilidades psíquicas, pro PT a gente tem a carta da justiça e como conselho final para ambos temos a carta da força de vontade. Mensagem importante aqui então, hein, pros dois. A carta das habilidades psíquicas indica que o MST sabe se guiar por intuição até mais do que pela razão, viu, gente? O MST se destaca pelo seu potencial para desenvolver e explorar ao máximo tudo o que conquistou até o momento. Aqui vale para eles uma autorreflexão, mas não existe um dano significativo que a CPI pode causar ao movimento. É mesmo? Digamos que os danos não são maiores aos já superados pelo próprio movimento, porque tendo em vista os membros dessa comissão, né, fica complicado dar 100% de isenção, em específico no que diz respeito ao relatório do ministro Salles. E passando a boiada. A carta da justiça pro PT sugere aqui uma tendência de equilíbrio. E claro, justiça alcançada através de um trabalho honesto de quem sobrou ali na federação dentro da CPI. Essa carta convida o partido a assumir responsabilidade por suas escolhas quando não deu atenção devida a essa comissão. Pois entre o MST e o PT, quem sai um pouco mais chamuscado da CPI é o partido do presidente Lula, viu? Desgraça! Como tendência energética final para os dois, temos a força de vontade. E essa carta vem falando de uma conclusão justa e que mais uma vez confirma que eventuais obstáculos serão superados através de persistência, determinação e paciência ao longo das reuniões dessa comissão. Essa carta encoraja PT e MST a confiarem na própria força e na necessidade de equilibrarem a vontade individual do partido e do movimento com a consideração pelo todo e de agir com responsabilidade ao usar sua força de vontade profunda, hein? Bom, estrelinha, toda a CPI, quando feita com responsabilidade, ela descobre coisas importantes que podem direcionar a justiça aí por um caminho certo. Resta saber, né, o que pode ser descoberto de fato. E no caso da gente se decepcionar aqui, todo mundo aí em casa bate na madeira, cobramos as punições devidas aos responsáveis, seja o movimento, supostos financiadores ou a quem tentar manipular e criar narrativas onde elas não existem no relatório final, ok? MeCast no caos. Ô, estrelinha, olha, a ex-primeira-dama, como diz o Valdemar da Costa Neto, é um fenômeno. Ai, Valdemar. Só que nas últimas semanas, quiçá meses, a vida dessa moça de Deus, tão dentro da retidão do Senhor, vive cercada de fenômenos que beiram a paranormalidade, né? É você, Satanás. A Miss Ceilândia não dá muita sorte com políticos, ô, estrelinha. O primeiro deputado pra quem ela trabalhou, curiosidade, foi alvo da CPI dos sanguessugas. E ela adora um centrão, já que ela trabalhou pra políticos dentro do PP por um bom tempo, viu? Bom, agora ela é casada com que, como sabemos, tá comendo o pão que ele mesmo amassou, né, nesse momento. Pois é, Alvin Estrelinha, a atual presidente do PL Mulher voltou a ter seu nome nas manchetes da grande mídia. Ela começou o ano tomando uma invertida da Janja em rede nacional, que encontrou o Palácio Presidencial destruído. Depois ela teve que voltar pro Brasil pra segurar as pontas do covarde do marido. E dali foi só ladeira abaixo. Eu acho é pouco. Falou bobagem sobre mulheres no dia da própria posse no PL Mulher. E nem as carpas do Alvorada escaparam da bondade, entre aspas, dessa moça, né? Que ganhou o atual apelido de MeCast. Porque haja dinheiro desse marido pão duro dela, né? Por que não foi utilizado o cartão do presidente? Utilizava da amiga e não, por exemplo, o presidente pediu um cartão adicional. Resposta da dona Michele pra mim há meia hora atrás. O meu marido sempre foi muito pão duro. A PF começou a semana daquele jeito. E encontrou mais uma vez aquela prática milenar da família do... Dessa vez foram depósitos de Mauro Cid na conta da ex-primeira-dama, num total de quase R$9 mil. Ah, Chu, isso é dinheiro de pinga. Sim, pois é. Mas ela correu pra se justificar em entrevista concedida à Veja essa semana. E diz ela, tem os extratos pra comprovar tudo. Não entendo porque até hoje a gente não vê esses extratos, né? O fantasma do Mauro Cid anda assombrando tanto essa família Buscapé que os boatos de Michele senadora deram lugar a declarações de Valdemar da Costa Neto dizendo que ela não quer cargo eletivo nenhum. Deixa de ser mentirosa, bicha! E já foi tanta coisa envolvendo o nome da MeCast que a gente resolveu perguntar pro oráculo da sabedoria o que o futuro reserva pra essa moça bela, recatada e isolar. Vamos embaralhar as cartas. Ok. Ir à distância,
Gente, eu nunca sei falar o nome dessa merda. Vai ser burra no inferno! Serendipidade. Serendipidade. E troca de presentes. A ex-primeira-dama possui aqui uma mistura de golpes de sorte, sincronicidade e resiliência. A carta de ir à distância mostra que ela tem ali um longo caminho pela frente, que precisa estar comprometido com objetivos mais nobres, despir-se de preconceitos e de pesos que aprendem para alcançar voos aí mais altos. Uma guerra do bem contra o mal. Seja na vida religiosa, seja na vida política, até na vida pessoal. Ela tem bastante para superar de obstáculos. E desde que ela tenha paciência, calma e não se desvie, o futuro de Mikesh pode ser mais promissor depois de tanta confusão que essa mulher se meteu, né? Deus sabe de todas as coisas. E olha só, essa carta também aconselha ela a se distanciar de pessoas tóxicas. E a ser um pouco mais individualista. Pena que ela não houve previsão de tarô, né? Ela deve entrar em combustão se ela escutar esse podcast. Já a serendipidade representa aqui a magia dos encontros e eventos sincrônicos que devem rolar em breve na vida dela. São sinais da espiritualidade que surgem, a advertindo de obstáculos e dessas pessoas das quais ela precisa se distanciar. Também fala de novas conexões mais saudáveis que devem surgir na vida dela daqui a pouquinho. Michelle precisará confiar no acaso e aproveitar oportunidades inesperadas, se jogando mais no desconhecido. Vai voar, filho. A carta da troca de presentes se conecta diretamente com a carta anterior, falando de criar novas conexões, trocar energias, renovar as pessoas em seu redor, etc. Essas coisas, né? Essa carta também vem dizer pra Michelle que ela precisa cultivar pessoas que têm aspirações mais significativas na vida e dar menos atenção ao mundo material. Oh! Eu sou um imã do dinheiro. Esse jogo mostra que um novo ciclo pode recomeçar pra Michelle e que tudo que ela vem passando é consequência das escolhas ruins ou tóxicas que ela vem fazendo ao longo da vida. Pra ela deixar a pecha de Mikesh, Michelle e virar apenas a Michelle, a gente sabe exatamente o que ela precisa deixar pra trás, né, ouvinte estrelinha? Cala a boca, eu não perguntei nada. Um marreco muito doido. Nosso bloco favorito chegou, ouvinte estrelinha. Fofoqueira. Eu acho que o maior destaque da política essa semana foi o julgamento do Deltan Dallagnol lá no TSE, né? Obrigado. Pamonhas. Na última terça-feira, o Brasil não dormiu. Não bastasse isso, rolou o tic-tacla, porque o juiz Apio já aproveitou que o Deltan tá sem foro e o convocou pra depoimento no caso do Tacla Duran. Tadinha, que barra. É muito sofrimento, e quem saiu correndo pra conversar com o Xandão e talvez antecipar o que vai acontecer com o próprio mandato foi ele. A corrupção combate corrupção. Então, né, ouvinte estrelinha, Moro deve ter seu caso julgado pelo TRE do Paraná, mas pro finalzinho do ano, o que tá garantindo pra ele ficar marrecando no Senado por mais alguns meses, até que chegue sua vez de passar pelo crivo da ação que o PL, veja bem, PL, não PT, PL, move contra o ex-juiz da Lava Jato. Primeiro que assim, né, essa noia é do Moro, tá, gente? Desculpe dizer, mas não está tudo bem. O TRE do Paraná tem sido uma mãe pra candidato lavajatista, como foi o caso do próprio Deltan, que precisou subir de instância pra ele de maneira justa, de acordo com diversos juristas, porque eu sou burra, não entendo disso, ele perdeu o mandato. Depois saíram os boatos de que ele já tava pensando em renunciar e sair do país, e ele desmentiu. Dá pra tocar o fundo a Edith Piaf, né? E tem mais, né? Ele já viu, teve um gostinho de quem vai acabar do lado dele caso o processo dele suba pro TSE. Tipos como Eduardo Bolsonaro, além de colegas da extrema-direita, que são motivos de piada na web. Como o senador Cospobre, do broche da SWAT, o senador Paz e Bem e o outro lado do Rancho Queimado. Deus que me perdoe. E deixa eu explicar pro ouvinte estrelinha como funciona Brasília. O Moro e seu parceirinho de aventuras, que perdeu o mandato, são pessoas não gratas no meio político. Você precisa lembrar que ambos criminalizaram a política ao extremo. E deixaram muito colega ali agora, né, de parlamento, bem puto. Seu idiota! Então a maioria não tá dando a mínima pro que pode acontecer com o Moro. E poucos irão ao socorro dele. É humilhação demais pra uma pessoa só. Já que, por enquanto, o senador tá tão preocupado com seu futuro, a gente vai ajudar usando o tarô cabalístico pra perguntar de saída. Como será a vida do ex-juiz no Senado até a data do seu julgamento no TRE? Vamos embaralhar as cartas.
2 de paus, a morte, 3 de espadas. Eita, marreco! Desejo de se vingar? Olha só, ele vai entrar num momento de encruzilhada bem pesado ali na vida política, tá? Acertou, miserável. Uma decisão importante que ele precisa tomar até o fim do ano. Antes dessa decisão, o ex-juiz vai precisar planejar de forma minuciosa seus próximos passos. Combate à corrupção. E a ter uma postura mais ativa na busca das ambições políticas dele. A mensagem tá muito conectada à carta seguinte, que é a da morte. Ah, morre, diabo! O Moro precisa de uma transformação profunda, uma mudança 180, que a gente sabe que não vai acontecer, né? Mas ele precisaria pensar em explorar outros caminhos sem ser o bolso lavajatismo tosco. Eu sei que eu sou merda. Essa carta da morte também prevê o fim de um ciclo. E esse ano pode ser o encerramento de um capítulo ou término de algo que já não serve mais pro crescimento do marreco. Mas ele vai cair, ele cai. Ele cai. Será preciso uma revisão profunda de suas convicções. Suas convicções, revisar. Desapego legítimo e deixar ir o que já não é mais necessário. Que tristeza. Abrindo aí espaço pro novo. Pois é, o Vinstrelinho, o marreco ainda deve passar por um processo de dor emocional profunda por conta desse 3 de espadas aqui no jogo dele, que representa tristeza profunda, depressão, dor emocional. Essa carta, então, indica que ele não tá processando as próprias emoções, não tá assumindo responsabilidades dos próprios atos e tem uma consciência bem pesadinha, tá? Concordo e discordo, mas discordo concordando. E transparece bastante enquanto ele fica ali disfarçando as evidências no Senado, né? Eu estou no limite, velho. Sérgio precisa encontrar e absorver a verdade nessa situação dolorosa, mesmo que pra ele seja difícil. Essa carta também pode indicar a importância de aprender com experiências dolorosas e buscar a resolução de conflitos internos e externos. Você tá chorando, porra? Para de chorar! E vem cá, o que será que o TRE do Paraná pretende fazer com o caso de Moro? O PL vence a ação pro marreco depois também culpar o Lula? Fala, Lula! Lula. Vamos embaralhar as cartas. Rainha de ouros, a lua e 6 de paus. Tá estranho isso aqui, ouvinte estrelinha. Mas vamos lá, gente. TRE do Paraná, por enquanto, vai seguir sendo mãezona dessa galera que veio do judiciário, tá? Desgraça. A Rainha de ouros fala de positividade. E que na questão prática de Moro, o Tribunal Regional não deve se mexer muito pra caçar o seu mandato, trazendo uma sensação de alívio pro ex-juiz. Vai tomar no cu, cara. Essa carta traz a mensagem de que a segurança e a prosperidade podem ser alcançadas através de uma abordagem estável, sensata e cuidadosa. É verdade, quer dizer, às vezes não. Esse triunfo no TRE do Paraná tá super confirmado pelo 6 de paus no final do jogo. Então, não vai ser dessa vez não, ouvinte estrelinha. Deu errado. A carta da lua mostra uma mudança de fase na carreira política também do Sérgio. E que ele vai precisar se guiar um pouco mais por intuição do que por manter aparências de convicções que nem ele mais acredita. Ele vai precisar de um mergulho profundo na sua própria psique para encontrar mais clareza em meio às incertezas que ele tem em relação ao próprio processo no TRE. A gente tem que estar com o Gadernal do lado, hein? A pergunta que fica mesmo, ouvinte estrelinha, é se Moro é capaz do meia-culpa ou se ele vai insistir nessa imagem fake de bastião da justiça, né? Tem horas que a gente precisa vestir a carapuça pra ganhar alguma empatia. Porque, convenhamos, colocar o tempo todo acima do bem e do mal não é como funciona a política de verdade. Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, se você quer ficar firme nessa constelação familiar, agora você pode ajudar o Astro Brasilis a sair da sua eterna condição de Mercúrio retrógrado financeiro. Manda uma energia de troca acessando livepix.gg/astrobrasilis. Beijos a todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais. E não esquece de seguir a gente se você ainda não segue. Todos eles, @astrobrasilis. Beijo pro Cristiano Botafogo, pro Pedro Daltro, que falaram da gente no episódio deles dessa última sexta-feira. Esse podcast usou referências de Equilibrium, o Globo, o Globo News, ICL Notícias, o Estado de Minas, Correio Brasiliense e os oráculos Spellcaster Oracle Cards, Wisdom of the Oracle e Kabbalistic Tarot. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterno. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. A
aviso importante. Todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.